E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de anatomia com o professor Tiago Fernandes Martins. E você pode estar baixando essa aula via o QR Code que está aparecendo aí na tela de vocês. Então bora lá para mais uma aula de anatomia do sistema tegumentar, pele e anexos. Vamos abordar nessa aula a anatomia da pele, suas funções, suas camadas e as estruturas anexas à pele, tá ok? Já deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber as notificações de vídeos e bora lá para mais uma aula de anatomia. A pele é uma estrutura que participa de um sistema, esse sistema é denominado sistema tegumentar, e a pele ela não é um tecido. Como muitas pessoas imaginam, ela não é um tecido. A pele é um órgão formado por tecidos. O sistema tegumentar, ele é composto pela pele e também por estruturas anexas à pele. Esses anexos à pele são especializações de células da derme. Por exemplo, pelos, unhas, existem também glândulas, que são estruturas anexas à pele, por exemplo, as glândulas sebáceas e sudoríparas. A pele é o maior órgão do corpo e possui entre 1,5 a 2 metros quadrados e 4,5 a 5 quilos de peso. Tá ok? As funções do sistema tegumentar são várias. Vamos destacar a função de revestimento e proteção, uma vez que a pele ela dá essa delimitação do meio interno para o meio externo, assim como a membrana plasmática ela faz essa delimitação das células do meio intracelular para o meio extracelular. A pele faz o nosso revestimento, delimitando o meio externo do meio interno. A pele também vai nos dar proteção física e mecânica contra impactos, contra choques mecânicos. Também tem uma função imunológica, porque a pele contém células de defesa. Por exemplo, caso a pele ela seja injuriada, sofra algum dano, logo abaixo da epiderme vai conter várias células de defesa. E essas células de defesa, que são células residentes na derme, essas células vão promover a resposta de defesa. Por exemplo, a fagocitose de bactérias, impedindo assim que a infecção se prolongue, né? A infecção seja estabelecida. Também a pele vai promover uma proteção contra a radiação ultravioleta, que é dada por proteínas chamadas de melanina. Então, na pele, nós temos proteínas chamadas de melanina. Essa melanina são proteínas que dão a cor da pele. Quanto mais melanina, mais escura a nossa pele é. Quanto menos melanina, mais clara a nossa pele vai estar. E a melanina, ela é uma proteína que absorve radiação ultravioleta, absorve luz UV. Ela é uma radiação penetrante que pode gerar danos ao material genético, ao DNA, e assim pode ocasionar mutações que podem gerar câncer. Então a melanina serve como uma barreira, como uma proteção para essas radiações, para essa radiação ultravioleta. Outra proteção da pele é a proteção contra a desidratação. A pele também desempenha regulação térmica, que é promovida pela transpiração. Também a pele ela é responsável por perceber sensações através de terminações nervosas presentes na estrutura, né, presentes na pele, que vão perceber estímulos de dor, estímulos de tato, estímulo de temperatura e pressão. Também a pele desempenha excreção, por exemplo, em pequena quantidade de ureia, excreta sais e água, substância chamada de suor, que é excretada através de glândulas sudoríparas. Vamos ver já sobre essas glândulas. E também a pele ela é responsável pela produção de vitamina D, onde a pele vai produzir precursores de vitamina D, necessitando
da radiação ultravioleta, né, da luz solar para isso. Obviamente que em uma quantidade pequena, que não vai gerar danos ao material genético. E essa precursor de vitamina D precisa seguir para o fígado e posteriormente rim, para que seja metabolizado e assim convertido na forma ativa da vitamina D. E isso vai aumentar a absorção de cálcio dos tecidos. Como a pele ela está organizada? A pele ela está organizada em camadas, onde a camada mais externa da pele é chamada de epiderme, é essa que eu estou delimitando, a epiderme, camada mais externa. Essa camada ela é constituída de tecido epitelial, estratificado e pavimentoso. Então, em aulas de histologia, vocês podem ver com mais clareza, tirar algumas dúvidas sobre esse tecido epitelial, estratificado e pavimentoso. Logo abaixo da epi, a mais superficial da epiderme, nós temos a derme. E a derme ela é constituída por tecido conjuntivo, então diferente da epiderme, que é tecido epitelial, na derme já é tecido conjuntivo, frouxo, e uma outra camada de tecido conjuntivo denso. E isso forma, essas estruturas formam aí a derme. Logo abaixo da derme existe a hipoderme, que é constituída de tecido conjuntivo frouxo, que une a derme ao periósteo e pericônio. Essa estrutura é chamada de hipoderme. Abaixo da hipoderme existe uma fáscia muscular, essa lâmina de tecido que recobre músculos, e logo abaixo nós temos o tecido muscular. Mas a pele propriamente dita, ela é constituída apenas da epiderme e constituída da derme. Então essas duas camadas compõem a pele. A hipoderme, que é a camada abaixo da derme, ela não é considerada uma camada da pele, e sim um tecido subcutâneo, que está logo abaixo da pele. Então, na aula de hoje, nós vamos tratar de explicar sobre a epiderme, os componentes da epiderme e da derme. Começando com a epiderme. A epiderme é um tecido epitelial formado por células justapostas. Essa palavra você já dá a entender que essas células não possuem grandes espaços entre elas, são células justapostas. É um tecido avascularizado, ou seja, não possui vasos sanguíneos, mas é formado por células. Oxe, é um tecido formado por células, um tecido vivo, mas que não tem vasos sanguíneos. E a nutrição do tecido vem de onde? O tecido epitelial, ele é dependente do tecido conjuntivo, do tecido que está logo abaixo, a epiderme. É dependente da derme. Então, a derme contém vasos sanguíneos que vai promover os nutrientes, vai disponibilizar os nutrientes para a epiderme. A epiderme possui uma elevada taxa mitótica e isso vai dar uma completa renovação da pele em aproximadamente 4 semanas. Então, essas células da epiderme estão em constante divisão celular para que as camadas mais superficiais da epiderme descamem e dê lugar à camada logo abaixo. Então, a epiderme é formada por 4 tipos de células. Existem os queratinócitos, que são células produtoras de queratina. Queratina é uma proteína fibrosa, né, que dá resistência, elasticidade ao tecido. Existem os melanócitos, que são células produtoras de melanina. Melanina é aquela proteína que protege o tecido, né, contra a radiação ultravioleta. Existem as células epiteliais táteis, também chamadas de células de Merkel ou corpúsculos de Merkel. E células dendríticas, também chamadas de células de Langerhans, que são células de defesa. O tecido epitelial é um tecido pavimentoso. O tecido pavimentoso forma uma estrutura pavimentosa, uma lâmina formada em lâminas. Ele é estratificado, ou seja, possui várias camadas, né?
estratificado e queratinizado, ou seja, tem uma grande quantidade de queratina. Essa queratina dá elasticidade e resistência ao tecido. A espessura da epiderme na sola do pé, na região plantar do pé, é de aproximadamente 1,5 milímetros, e possui queratinócitos em abundância. A epiderme possui queratinócitos em abundância e vai se apresentar em 5 camadas. Da camada mais interna para a externa, nós temos a camada basal, também chamada de extrato basal. Essa é a camada mais profunda da epiderme, e essa camada basal, ela constitui-se de células-tronco, ou seja, essas células da camada basal, elas estão em intensa divisão celular, em intensa mitose, ou seja, a epiderme, ela tem seu crescimento do extrato basal para a superfície da epiderme, ok? Ainda no extrato basal existe a presença das células produtoras de melanina, chamadas de melanócitos, tá vendo? Que projetam o seu citoplasma, e esse citoplasma vai se encaixando, né, nos espaços entre essas células. Existe também as células epiteliais táteis, que está ligada a uma terminação nervosa sensorial. Então essa célula capta o tato e transmite essa informação para a terminação nervosa. Daí vai existir a percepção do estímulo. Essas células possuem poucos grânulos de melanina, e as células dendríticas, que são células de defesa. Na camada acima, nós temos o extrato espinoso ou camada espinhosa. Esse extrato é formado por 10 lâminas de queratinócitos. Já vemos uma coloração mais escura, ou seja, tem uma concentração maior de melanina. Também dá para nós observarmos essas estruturas filamentosas aí entre uma célula e outra, nesses filamentos que estão aderindo uma célula à outra, as células umas às outras, e isso dá a resistência ao tecido. Essas estruturas filamentosas são chamadas de desmossomos, ok? Então, essas estruturas de ancoramento entre uma célula e outra, chamadas de desmossomos. Na camada mais acima, nós temos o extrato granuloso ou camada granulosa. Grânulos por quê? Porque tá vendo que essas células estão cheias de grânulos, e esses grânulos contêm queratina, né? São grânulos bastante queratinizados, possuem umas 5 camadas de célula. Também é característica do extrato granuloso a deteriorização das organelas, ou seja, essas células já estão começando aí a morrer. Na camada acima, nós temos a última camada, o extrato córneo ou camada córnea. Essa camada é a mais superficial, composta de 20 a 30 lâminas de células mortas, são sacos membranosos preenchidos com queratina, mas de células mortas. Em algumas regiões existe uma camada entre o extrato granuloso e o extrato córneo. Essa camada é chamada de camada lúcida, que está presente nas regiões da palma da mão e da planta do pé, né? Em regiões palmo-plantares. Já no corte histológico é possível observar essas 5 camadas. Camada basal, né, a mais profunda, a camada espinhosa, a camada granulosa, a camada lúcida. Essa camada lúcida ela está presente apenas nas regiões palmo-plantares, e uma última camada mais superficial, a camada córnea. Logo abaixo da epiderme, isso aqui é a epiderme que eu estou delimitando, epiderme. Logo abaixo da epiderme nós temos a derme, derme e derme. Tá vendo que a derme ela forma essas projeções? Essas projeções são chamadas de papilas. Tem esses peitinhos aqui, tá certo? Chamados de papilas. E nessas papilas vão conter vasos sanguíneos. E esses vasos sanguíneos vão suprir as células da epiderme, vão disponibilizar nutrientes para as células da epiderme.
beleza? Agora falando da derme. A derme é uma camada constituída por tecido conjuntivo, sobre a qual se apoia a epiderme. A espessura na região plantar do pé, na sola do pé, de aproximadamente 3 milímetros, e que a derme ela vai possuir essas estruturas chamadas de papilas dérmicas, que nós acabamos de ver. Essas estruturas são responsáveis por aumentar a área de contato entre a derme abaixo com a epiderme que está acima. Então, essas papilas dérmicas vão promover o maior contato da derme com a epiderme, aumentando assim a resistência da pele e aumentando também a irrigação da superfície dessa camada, da irrigação da derme, que vai disponibilizar os nutrientes para a camada mais superior, para a epiderme. É um tecido que possui fibras colágenos e elásticas. A derme é uma estrutura constituída por duas camadas, uma camada mais superficial chamada de derme papilar ou camada papilar, uma camada mais delgada, e uma camada mais profunda, que essa camada ela é mais espessa, chamada de derme reticular ou camada reticular. A camada papilar, como o próprio nome já indica, é a camada que forma essas papilas dérmicas, constituída por tecido conjuntivo frouxo, que contém fibrilas de colágeno e elásticas finas, mais superficial. Já a camada reticular é um tecido conjuntivo mais denso. Esse tecido ele é não modelar, mais espessa e possui muitas fibras elásticas e de colágeno também. Aqui em destaque aí as fibras de colágeno, fibras de colágeno. Beleza? Já a vascularização do tecido. Nós temos uma vascularização mais superficial, uma vascularização mais profunda. Essa vascularização superficial da derme, ela se encontra na derme papilar e vai promover a nutrição da epiderme. Nós temos a papila dérmica, as papilas aqui, a papila, e nas papilas se formam esse emaranhado aqui, esse novelo de vasos, que vão promover a nutrição da epiderme. Essa camada mais superficial de vasos da superfície da derme é chamada de plexo superficial ou plexo subpapilar. Já abaixo nós temos, na derme reticular, nós temos um plexo profundo, também chamado de plexo cutâneo. Então essas papilas dérmicas, como já comentado, elas vão aumentar a área de contato da derme abaixo com a epiderme acima, vai aumentar a superfície de contato, que vai conter nessas papilas dérmicas esse plexo vascular subpapilar. Já na camada mais profunda, na derme reticular, vão se encontrar o plexo vascular dérmico, que esse plexo vascular dérmico é responsável aí pela regulação da temperatura corporal. Uma vez que nós estejamos em uma atividade física muito grande, a energia cinética é convertida em energia térmica. Aí o que é que vai acontecer? O nosso corpo vai conduzir o sangue para a periferia da pele. Para quê? Para que esse sangue, para que o calor no sangue seja trocado com o ambiente, ou seja, nós percamos assim calor para o ambiente. E esses vasos vai estar repletos de sangue. Os vasos constituem o plexo vascular dérmico, né? Vai estar repletos de sangue, por isso que a pessoa fica um pouquinho mais vermelhinha quando está em uma atividade física intensa. Na derme existem esses receptores sensoriais, são receptores responsáveis por captar as sensações do ambiente. Inicialmente em A, presente nas papilas dérmicas, os corpúsculos de Meissner, estão presentes na ponta dos dedos, em lábios, e é responsável pela captação do tato fino. Os corpúsculos de Merkel em B é responsável pela captação de tato, e estão aí fazendo uma íntima relação com a epiderme. Ainda existem as terminações nervosas livres,
que essas terminações nervosas livres elas vão se enraizar na epiderme, que é responsável pela captação das sensações de dor, captações de temperatura, de pressão muito acentuada. Em D, nós temos a representação dos corpúsculos de Pacini, né, na camada mais profunda da derme, e vai ser responsável pela percepção de pressões profundas e rápidas. Os corpúsculos de Ruffini, em E, são receptores responsáveis pela detecção do estiramento do tecido. Em F, temos a representação dos corpúsculos de Krause, que são encontrados em menor número nos órgãos sexuais, que podem estar relacionados com algumas sensações relacionadas ao sexo. E, por fim, em G, os receptores do folículo piloso. Esse receptor está circundando aqui o folículo piloso, então ele vai detectar a deformação no pelo. Feche seus olhos aí agora e tente tocar superficialmente nos pelinhos do seu braço. Então, pode ser o mais superficial possível, o menor contato possível, você já vai perceber o toque. Né? Você vai perceber o toque. Porque quando você tocou nesse pelo, houve uma deformação do folículo piloso e, consequentemente, uma sensibilização desses receptores do folículo piloso. Então, na derme, vamos encontrar vasos sanguíneos, vamos encontrar vasos linfáticos. Na derme estão presentes os anexos, né? Pelos, unhas, glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas. E essas camadas da derme é constituída por algumas células. Existem os fibroblastos, que estão em maior quantidade, são as células que vão dar a estrutura do tecido, mas também existem células de defesa, como por exemplo macrófagos, são células fagocitárias. Por exemplo, em um corte no braço, vai existir uma porta de entrada para infecções por bactérias. Caso aconteça infecção por bactérias, esses macrófagos presentes na derme vão promover a defesa do organismo, fagocitando essas bactérias, englobando essas bactérias. Existe também a presença de mastócitos, que são células aí responsáveis pela defesa do organismo, plasmócitos, responsáveis pela produção de anticorpos, linfócitos. Então, macrófagos, mastócitos, plasmócitos e linfócitos, células responsáveis pela defesa. E células adiposas, né, que são células que armazenam gordura. A cor da pele é dada por 3 pigmentos, dentre eles a melanina, que já discutimos bastante, ou seja, indivíduos que têm uma grande quantidade de melanina possuem uma coloração da pele mais escura, diferentemente daqueles que possuem uma pequena quantidade de melanina, ou seja, possuem uma pele mais clara, mais translúcida. Então, se essa pele tem ausência de melanina, ela se torna mais translúcida. Se ela se torna mais translúcida, é possível nós enxergarmos uma coloração avermelhada, como é o caso aqui, né? Uma coloração mais rosada. E essa cor avermelhada da pele, ela é dada pela presença do sangue. Também existe um outro pigmento chamado de caroteno. Caroteno é um pigmento presente muito em cenoura. É o que dá a coloração mais puxada para o laranja. É um pigmento que também tem função antioxidante no organismo. Essa condição de cianose, já ouviu falar em cianose? Pronto. Cianose é uma condição que, quando a hemoglobina é mal oxigenada, tanto o sangue quanto a pele dos caucasianos, né, pessoas de pele mais claras, parecem estar azul. Então, pessoas que estão possuem algumas patologias, né, doenças cardiovasculares, que não existe o bombeamento do sangue correto, não vai existir a oxigenação sanguínea correta, as extremidades dessas pessoas ficam azuladas. Essa condição é chamada de cianose. Ciano vem de azul. Agora,
vamos falar sobre os anexos cutâneos, também denominados apêndices da pele. São estruturas que vão auxiliar na função da pele, exemplo, desempenhando funções de proteção, sentidos, regulação da temperatura. Essas estruturas são os pelos, né? Temos aqui os pelos, por exemplo, os pelos da narina, responsável por filtrar o ar, né? Filtrar essas partículas que estão em suspensão no ar, não permitindo que essas partículas cheguem até as vias respiratórias, né? Podendo assim gerar danos, mas elas são filtradas, então fica retidas no vestíbulo da narina. Os cabelos de nossa cabeça, né? Os cabelos de nossa cabeça, para quem tem, vai servir como a proteção da incidência de radiação ultravioleta, né? Então essa radiação que tem uma incidência maior em nossa cabeça fica retido aí no cabelo. As sobrancelhas são responsáveis por não deixar o suor cair no olho, e alguns pelos presentes, e os pelos presentes nas axilas, que mantêm a temperatura um pouco estável nessas regiões, né? Não permitir uma perda de calor para o ambiente. Começando a falar das unhas, também chamadas de lâminas unguiais. São placas de células queratinizadas, mortas, duras e compactas. Por isso a rigidez da unha é dada por essas células altamente queratinizadas, e a queratina das células que compõem, dessas placas de células que compõem a unha, é diferente da queratina da derme. Essa queratina ela é muito mais rígida, ela é dura, né, de maior resistência. Quero chamar a atenção para a matriz da unha, que o crescimento da unha é dado nessa região, na matriz da unha, é uma zona de crescimento. Também nós temos o eponíqueo, chamada popularmente de cutícula. A cutícula é uma estrutura presente à epiderme, por isso que as manicures, quando retiram a cutícula, não existe o sangramento do tecido, porque foi retirado a epiderme. Epiderme é um tecido avascularizado. Professor, mas tem vezes quando a manicure vai tirar a cutícula, sai sangue, né? Sai sangue porque ela já foi um pouco mais profundo e arrancou um pouco da derme, então foi além da cutícula, tá ok? Os pelos e folículos pilosos estão presentes em grande parte da pele, exceto na palma das mãos, na planta dos pés, nos mamilos, na glande do pênis e na glande do clitóris, e também existe a ausência de pelos nos olhos. Os pelos estão inseridos em folículos pilosos, nós vamos ver, e que existem alguns tipos de pelos. Lanugem são aqueles pelos presentes na pele dos bebês, né, dos recém-nascidos. Velos são esses pelos presentes em grande parte do nosso corpo, mas são pelos mais fininhos, são pelos menos espessos. E os pelos terminais são esses pelos presentes em barba, presentes nas axilas, presentes na região do pubis. São pelos mais rígidos, mais queratinizados. O pelo é um filamento flexível feito de células mortas, preenchidas com queratina dura. Os pelos eles vão ter algumas partes e camadas. As partes do pelo, nós vamos ter a raiz do pelo, que é o que está profundo na pele, está inserido na pele, a raiz nós não conseguimos ver, e a parte que nós estamos enxergando dos pelos, essa é a haste do pelo. Então o pelo é dividido em haste, a parte visual, e a raiz do pelo, a parte mais profunda, está logo abaixo da pele. As camadas, o pelo vai conter cutícula, córtex e medula. Então falando das partes, o pelo vai conter a medula, né? O meio, o centro, medula, consiste em grandes células e espaços de ar. O córtex, que está logo após a cutícula, é constituído por várias camadas de células planas. E mais externo ainda, temos a cutícula.
que essa é uma camada de células sobrepostas, né, umas às outras, formando assim um telhado. O folículo piloso é uma invaginação da epiderme, forma o folículo piloso. No folículo piloso também nós temos a presença de uma glândula anexa, que vamos falar dela um pouco mais adiante, que é a glândula sebácea. E o folículo piloso contém essa região mais distal, essa região chamada de bulbo piloso. No bulbo piloso nós vamos ter a papila. Vamos observar já em mais detalhes. Também existe o músculo eretor do pelo, certo? Músculo eretor do pelo, que após alguns estímulos ambientais, o pelo ele vai ficar eriçado através da ação desse músculo eretor do pelo. E no bulbo piloso, né, na parte mais distal que nós vimos, vai conter essa estrutura chamada de papila dérmica, e na extremidade da papila dérmica nós vamos encontrar a matriz pilosa. Matriz pilosa é uma camada de célula responsável pela formação da haste do pelo. Então essas células elas vão sofrendo mitoses e o tecido vai se desenvolvendo. Na papila dérmica vai conter um nó capilar, ou seja, vai ter vasos sanguíneos que vão liberar nutrientes, vão nutrir essas células circundantes, promovendo assim a nutrição dessas células e, consequentemente, o crescimento do tecido. Então, caso essa papila ela seja danificada, o crescimento do pelo não vai mais acontecer. Então, nós temos a papila dérmica, que contém vasos sanguíneos, né, um nó capilar. Na superfície, nós temos a matriz pilosa, que é de onde vai partir o crescimento do pelo. E nós temos também os melanócitos, né, células produtoras de pigmento, da melanina. Então, nós já comentamos sobre as unhas, sobre os pelos, sobre os folículos pilosos. Agora vamos entrar nas glândulas. Glândulas são agrupamentos de células que produzem e liberam substâncias. Existem glândulas exócrinas e glândulas endócrinas, rapidamente dando algumas informações. As glândulas endócrinas elas vão produzir substâncias, são chamadas de hormônios, e essa substância vai cair na circulação sanguínea e vai ser distribuído por todo o corpo, por isso que é chamado de hormônio. Então, glândulas endócrinas produzem substâncias que caem na circulação sanguínea. Essa substância são mensageiros químicos chamados de hormônios. Já as glândulas exócrinas são glândulas produtoras de substâncias, e essas substâncias vão ser liberadas na superfície de alguma estrutura ou dentro de uma cavidade. Exemplo de glândulas exócrinas na pele, nós temos as glândulas sebáceas e sudoríparas, que vão produzir substâncias e vai ser liberado aí na superfície da pele. Por exemplo, nós temos outra glândula exócrina, as glândulas salivares, produzem substância, a saliva, e vai cair dentro da cavidade, né, da cavidade bucal. Mas dando ênfase aqui, falando das glândulas anexas à pele. Temos as glândulas sebáceas, que nós já vimos, são glândulas anexas à pele, que está ali próximo do pelo, né, fazendo parte do folículo piloso, produtora de uma substância chamada de sebo, e o sebo é composto de triglicerídeos, colesterol, proteínas e sais, que tem função de recobrir o pelo, né, e parte da pele, dando assim resistência às estruturas, evitando também a desidratação. As glândulas sudoríparas são glândulas produtoras de suor, com função de regulação da temperatura corporal, e elas estão divididas em dois tipos: glândulas écrinas e glândulas apócrinas. As diferenças são bem marcantes. As glândulas écrinas produzem um suor composto de água e sais. As glândulas apócrinas produzem um suor com uma quantidade maior de proteínas e lipídios. Então, glândulas écrinas não têm a presença de proteínas e lipídios, as glândulas apócrinas, sim. Primeira diferença. Segunda diferença, as glândulas écrinas,
ela vai produzir o suor. Esse suor vai ser conduzido através de um ducto até a superfície da pele. Já a glândula apócrina, esse suor, essa substância vai ser produzida pela glândula, conduzida por um canal até o folículo piloso. Essas glândulas apócrinas, elas estão inativas até a puberdade. Por isso que, muito provavelmente, você não vai encontrar uma criança com suvaqueira, né? Uma criança com essa condição chamada de bromidrose. Por quê? Porque a bromidrose ela vai acontecer quando bactérias presentes na pele dessas pessoas metabolizam o suor produzido pelas glândulas apócrinas. Essas bactérias elas gostam desse suor produzido pelas glândulas apócrinas. Por quê? Porque tem proteína e lipídios, tem nutrientes. Então essas bactérias metabolizam esse suor e produzem substâncias que são substâncias que dão esse odor. Então não é o suor que tem o cheiro desagradável, e sim as substâncias produzidas pelas bactérias após a metabolização do suor produzido pela glândula apócrina. Show? Então essa é a literatura recomendada, Anatomia Humana, por Elaine. Então, se você ainda não curtiu esse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal, me ajude a produzir mais conteúdos. E é isso, fica na paz, até a próxima.